sejam bem-vindos no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o texto da primeira leitura, da primeira carta de João. Um texto pequeno, 4 versículos, mas com uma riqueza de significado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé. O texto coloca em evidência uma comparação contrastante. Essa comparação ela é entendida a partir de 2 estilos de vida. O primeiro estilo, representado por aquele que é chamado de justo. O segundo estilo, representado por aquele que é chamado de pecador. A cada um dos estilos corresponde uma relação muito específica. O justo é aquele que é relacionado com Deus. O pecador é aquele que é relacionado com o diabo. Embora o texto nos apresente uma comparação contrastante de 2 estilos, os 2 estilos não têm o mesmo peso, não têm o mesmo valor. Por quê? Porque Deus e o diabo não são equiparáveis. Deus está acima. Nessa comparação, existe uma desproporcionalidade que nos permite reconhecer Deus acima e o diabo abaixo. É muito importante entender isso, porque há muitos pregadores e pregadoras que, quando vem a palavra diabo no texto bíblico, tendem a acentuar esse personagem. Dizem que é um ato de fé, mas na verdade, fé em Deus, mas na verdade estão acentuando exageradamente, tratando o diabo como se fosse Deus. Quando o texto coloca o personagem diabo, ele quer dizer o quê? A história é vivida, muitas vezes, num conflito. Num conflito entre o bem e o mal. O bem é representado pela categoria do justo, aquele que busca viver segundo o projeto de Deus, e o mal é representado pelo pecador, aquele que não consegue viver segundo o projeto de Deus e, ainda mais, vive em oposição a esse projeto de Deus. Quando o autor da carta, primeira carta de João, escreveu esse trecho, ele não estava fazendo uma comparação entre a comunidade para a qual ele escreveu e o mundo que sobra fora da comunidade. Como se a comunidade fosse feita só de justos e fora da comunidade só tivesse pecadores. Não. Ele está falando para a comunidade. É dentro dessa comunidade que pode se apresentar o justo, que deveria ser a atitude típica dos membros da comunidade, e a do pecador, como aquele que se contrapõe ao projeto de Deus. Nesse sentido, ao falar da ação de Deus e do diabo, o texto quer nos dizer que na nossa vida de fé, na nossa vida comunitária, nós temos que estar atentos qual estilo de vida queremos viver, qual estilo de vida nós abraçamos. De uma forma muito honesta, cada um de nós, olhando para a própria história, deveríamos reconhecer que nós buscamos viver a condição do justo, mas muitas vezes escorregamos na condição do pecador. Nesse sentido, o texto que a liturgia nos apresenta hoje não quer simplesmente puxar a nossa orelha, mas quer, antes de tudo, nos recordar 2 coisas. Primeiro, o justo é aquele que foi gerado por Deus. Já aqui temos uma diferença entre Deus e o diabo. O diabo não pode gerar nada, mas Deus nos faz nascer. Essa ideia de Deus que nos faz nascer remete ao batismo, aquele sacramento fundamental, que já era, obviamente, lá no início do cristianismo, que marca uma transformação na vida de quem recebe esse batismo, este sacramento. A primeira marca característica e fundamental é que o batismo nos insere no mistério de Cristo. Cristo que morreu para nos salvar, Cristo que hoje está na condição do ressuscitado, portanto que nos abre a possibilidade da vida plena e da vida eterna. Segundo, porque o batismo nos insere no mistério de Cristo, nos faz participar da graça salvífica de Cristo, no batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus. Terceiro elemento, porque fomos salvos, plenamente recebemos a graça no batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus, somos participantes da comunidade dos filhos e filhas de Deus, que nós chamamos de igreja. Deus, portanto, que faz nascer,
é aquele que gera o justo como uma experiência da sua graça que vem até nós e nos transforma. O diabo não faz nascer, não é capaz de nos gerar para alguma coisa, mas ele simboliza tudo aquilo que na nossa vida nos desvia do projeto de Deus. Mas atenção, não nos desvia porque decide por nós, nos desvia porque pode nos influenciar, mas cabe sempre a nós decidir qual caminho seguir, qual estilo de vida abraçar. É interessante notar que no primeiro versículo do texto de hoje, nós vemos escrito o seguinte: o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que pratica a justiça é justo. Eu acabei de explicar que essa condição de justo é fruto da graça de Deus que nos faz nascer e que, como diz o texto, insere uma semente em nós, ou seja, permanece em nós como graça que nos acompanha e nos fortalece. Mas essa condição de justo gerada por Deus, ela tem que se traduzir, se manifestar de forma prática, que é o que nós chamamos justiça. Ou seja, tendo recebido a graça de Deus que nos fez justo, com esses 3 elementos característicos do batismo que eu já expliquei, precisamos viver como justos. E viver como justos é praticar a justiça. Mas a justiça aqui não se reduz a respeitar as leis da nossa Constituição, do Código Civil, do Código Penal. Praticar a justiça significa viver segundo o projeto de Deus. E é a prática desta justiça que vai nos afastando da influência que o diabo pode exercer. O diabo não é capaz de gerar uma nova vida, mas ele pode corromper, ele simboliza aquilo que corrompe a vida. E aquilo que corrompe é contrário ao projeto de Deus. Portanto, não é justiça. E vai produzindo fragmentação, distanciamento, vai produzindo conflitos, vai produzindo guerra, vai produzindo combates, vai produzindo brigas. Muitas dessas irracionais, desnecessárias, que nós vivemos com força, mas que só nos afastam e geram sofrimento e tristeza. Quando o texto coloca, portanto, os 2 estilos de vida, do justo e do pecador, cada um relacionado, justo com Deus e pecador com o diabo, o texto quer sublinhar a condição do justo, porque essa é a vida que o cristão e a cristã têm que assumir. Por isso que o texto diz, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Esse ele é Jesus Cristo. A expressão assim como é muito importante, porque ela nos indica o dever de imitar Cristo. Assim como significa, portanto, que na nossa vida vivemos a justiça, porque a graça nos capacita para isso, mas de forma prática conseguimos testemunhar essa justiça quando imitamos Jesus Cristo, sobretudo no elemento fundamental da sua vida, que é a doação que ele faz de si por todos nós. É por isso que no último versículo nós vemos ali 2 afirmações interessantes. O que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Vejam, aqui 2 coisas são importantes. Primeiro, a justiça não é uma ideia bonita, uma boa intenção. A justiça para o cristão e a cristã é o amor. E o amor não é só um sentimento. O amor é um compromisso com o bem na vida do outro. Eu posso, inclusive, não gostar do outro, ter ideias políticas, ter ideias de vida, de cultura totalmente diferente da do outro. Mas se eu pratico a justiça, eu me comprometo a amar, a ser um bem na vida do outro. Então, a diferença, o fato de pensar diferente não me autoriza a atacá-lo, a maltratá-lo, a fazer o mal para ele. Pelo contrário, se eu pratico a justiça e, portanto, amo, eu vou me esforçar para manter um mínimo de convivência, mesmo que isso se reduza à boa educação civil. Bom dia, boa noite, tudo bem? Precisa de uma ajuda? Parece pequeno isso, não é? Mas ao menos não fazemos o mal para a vida do outro. Então, praticar a justiça como estilo de vida próprio do cristão corresponde ao amor. Mas vejam como a carta nesse trecho se conclui. Quem não pratica a justiça não é de Deus,
nem aquele que não ama o seu irmão. De uma forma indireta, o texto nos remete a um pensamento clássico que atravessa a Bíblia inteira e que Jesus resume muito bem. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que o texto, nesse versículo 10 do capítulo 3 da primeira carta de João está fazendo é retomar o ensinamento de Jesus Cristo, que recuperou o ensinamento do inteiro Antigo Testamento para nos dizer algo muito simples. Nós só amamos a Deus de verdade quando nos esforçamos para amar o irmão, o próximo que eu toco com a minha mão. Lembrando que amar o irmão não significa gostar, ter um sentimento por esse irmão, ter simpatia por ele. Gostar significa comprometer-se a ser bem na vida do irmão, mesmo que eu não goste dele, mesmo que eu tenha divergências inúmeras com ele.